Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais um Sintonia e sempre com aquele prazer enorme, porque cada convidado meu vem pra cá com alguma coisa de muito bom e que certamente vai encontrar eco no seu coração. Especialmente quando o nosso convidado, a nossa convidada, tem algo em prol da coletividade, em prol do seu próximo. Eu falo hoje de uma pessoa lindíssima e que se chama Luana Genot. A Luana vai agora dar o seu boa tarde aos nossos internautas e já já eu falo dela. Luana, por favor. Oi, gente, boa tarde. É um grande prazer ter sido convidada pela Beth Ripoli, uma grande amiga, e estar aqui hoje compartilhando um pouco das vivências minhas da ONG com vocês. Então, muito obrigada, Beth, pelo convite. A Luana eu conheci num movimento maravilhoso que está crescendo muito no Brasil, que quando eu entrei eram acho que 60 mulheres. Hoje nós somos mais de 1.800, que chama-se Grupo Mulheres do Brasil, capitaneado pela Luísa Helena Trajano, esse espetáculo de pessoa que juntou mulheres maravilhosas num projeto de Brasil, onde a gente tem comitês, vários inclusive, assim, 80 em 8, que é a trazer para cá a mulher que só daqui a 80 anos iria ganhar o que os homens ganham. Tem o Comitê de Cultura, tem o Comitê Combate à Violência, tem o Comitê Social. Então são comitês que se mobilizam, se reúnem mensalmente e se reúnem a cada 40 dias no Santander para poder debater esses temas e pontualmente, agilmente, positivamente trazer algo de bom para o nosso país. Então eu sou grata ao Grupo MDB que me trouxe a Luana. Aliás, Luana, o Mulheres do Brasil tem sido um celeiro para mim. Eu já trouxe aqui a delegada Rose, a Luísa Helena Trajano, a Gabriela Mansur. Então tá ótimo para mim esse MDB. E eu diria até para você, se engaje nesse projeto, porque você vai dar a sua contribuição. Reclamar todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, disponibilizar o seu tempo para ir lá e se doar, aí são dos 500. Vou falar um pouco aqui da minha convidada, né? A Luana é uma ex-modelo carioca. Vocês viram que ela tem esse porte, né? E ela decidiu criar uma ONG porque ela sempre foi discriminada, foi meio perseguida desde criança, e especialmente na carreira de modelo. Então ela ficou meio inconformada, e que bom, né? Que acontece uma coisa ruim para que a gente faça algo de bom. E ela, aos 27 anos que tem agora, 28, né, você falou? 28 completados recentemente. 28, é um setênio, hein? Perceba que é de grandes mudanças. Ela dedica o seu tempo ao combate do preconceito racial. E é a idealizadora e diretora do Instituto de Identidade do Brasil, chama-se IDBR. E da campanha Sim à Igualdade Racial. Essa sua batalha não é de agora. E a sua história precisa ser contada aqui nesse programa para que mais e mais pessoas percebam que você não tem que ser acomodada. Haja, defenda os seus interesses, a sua essência. Não é mesmo? Com certeza. Muito bom. Agora vamos conversar. Eu quero saber assim, o que fez você parar de ser modelo e resolver se engajar nesse projeto que é mundial, né? Com certeza. Conta pra gente. Basicamente, um autoconhecimento, né? Eu procurei buscar qual era a minha essência, como você mesma mencionou, e eu vi que existia dentro de mim uma causa maior, né? Eu percebi que, percebendo um pouco das minhas vivências críticas ao longo da carreira de modelo, de justamente ter muitas vezes sido apartada de trabalhos por conta da minha cor de pele, do tipo, a gente vai te chamar só quando o trabalho for para mulheres exóticas ou que tiver uma temática étnica, alguma coisa assim. Aquilo me incomodava muito. Só que ao mesmo tempo que me incomodava, me fez descobrir o quanto eu adorava pensar criticamente sobre esse assunto e o quanto aquilo que parecia vir sobre a minha carreira enquanto modelo também incidia sobre uma boa parte da população. Aliás, a grande maioria, porque 54% da população é negra. Então, eu percebia o quanto o negro, historicamente, estava sendo excluído e o quanto eu poderia ser porta-voz de uma mensagem de igualdade racial, né, de promoção da igualdade racial
para a população, ou seja, que era um bem que eu deveria defender e que era não era só maior por do você, que né? eu. Exatamente. Uhum. Então foi isso, de 2007 a 2010 fui modelo, mas foi uma trajetória muito bacana que me fez conhecer vários países. Você foi para outros países? Fui para França, morei um tempo na França, morei um tempo na Inglaterra, na África do Sul, também na Bélgica. Mas o preconceito é geral em qualquer país ou era específico do Brasil? Cada lugar tem sua especificidade, né? E eu não gosto particularmente de dizer que um lugar é pior ou melhor do que o outro. Eu acho que cada lugar tem sua particularidade, mas em todos eles, basicamente, eu enfrentei algum tipo de resistência por causa da minha cor de pele. Então, eu considero o racismo uma luta global. E também, né, a luta pela igualdade racial, uma luta global e de todos, como o símbolo também representa. Vocês percebam o que a Luana faz? Ao invés dela se intimidar, ficar complexada, entrar em depressão porque ela estava sendo discriminada na carreira, o que ela fez? Ela transformou esse mal num bem que hoje está mobilizando milhares de pessoas pelo mundo, né? Com certeza. Muito bem. E isso aí, você é do Rio de Janeiro, né? Sou do Rio de Janeiro. Tá, você tem o instituto lá, mas você vive aqui em São Paulo. Vivo entre Rio e São Paulo, né? Tá. Porque boa parte das empresas estão aqui, é onde a gente mobiliza, né? Hoje a nossa mobilização dentro do instituto está muito voltada para as empresas, né? E mobilizar para que as empresas tenham planos de ações para englobar mais negros e pessoas periféricas dentro do seu corpo de trabalho. E tem funcionado? Você tem sido bem sucedida nesse intuito? Hein? Então, o Instituto ele é ainda um bebê, né? Quantos anos? Ele tem 6 meses. 6 o Instituto. Ah, o Instituto. O Instituto, enquanto o Instituto mas tem a 6 bandeira meses. sua já tem mais. Nossa, há mais de 5 anos eu trabalho enquanto pesquisadora da área de relações étnico-raciais e, enfim, enfrentando, né, e debatendo essa problemática do racismo dentro e fora da moda e incluindo as empresas, né? Então eu venho aqui para São Paulo dialogar com CEOs, gestores, para saber como é que a gente pode montar planos de ações para incorporar mais negros dentro do mercado de trabalho, porque hoje somente 5% dos cargos executivos são ocupados por pessoas negras. Tanto homem quanto mulher? Não, mulheres ainda menor. Menos ainda? Menos ainda, é menos de 3% quando se trata de mulheres negras. Tá. Né? Então, ou é uma bandeira que eu abraçaria, ou a gente ficaria nessa exclusão, inclusive, né? Você mencionou o Comitê 88, se você pega a questão racial, são 150 anos Sério? que seriam necessários, segundo o Instituto Ethos, para equalizar o número de executivos e executivas negras e negros no mercado de trabalho em comparação aos brancos. E o que a gente, por exemplo, você pega um filme ou uma novela, normalmente a pessoa de pele escura vai fazer um papel menos relevante, né? Ou é a doméstica, ou é o motorista, e isso aí tem que acabar, né? Exatamente. Eu acho que para um belo começo foi o Obama, né? Porque ele ter sido eleito foi assim, ainda mais num país racista como é os Estados Unidos, né? Eu li lá na sua biografia que tem algo que você fez lá com o Obama. O que foi isso? Sim, olha lá para a câmera e conta. Sim. Fui voluntária da campanha do Obama, né? Sou publicitária de formação, então trabalhei para o marketing da campanha do Obama, atingindo justamente estrangeiros, falando um pouco sobre como era interessante e importante ter um presidente negro engajado, né? Não só com os negros, mas com todo o país. Né? Ele foi presidente de um país, mas de fato, o fato dele estar ali representava muito para uma população que nunca tinha se visto representada e que viu pela primeira vez uma família negra na Casa Branca. E um exemplo, né? Você viu ele recentemente servindo comida num restaurante? É demais. E ele canta, né? Canta. Ele é dotado como você também, né? Olha só, ele canta, ele faz, enfim... Eu gosto muito dessa família. Ele faz festas, eles são muito Você chegou pertinho deles? Sim, fiquei muito próxima, né? Não tenho a foto comigo, mas fiquei muito próxima deles, assim, próxima dentro da esfera possível, da atividade, né? Então, fazia marketing, registrava as pessoas para votar, que nos Estados Unidos você tem que se registrar para votar, o voto não é obrigatório, né? Então, eu registrava as pessoas e engajava a população no campus onde eu morava, né? Que eu estudei na University of Wisconsin, em Madison, para poderem conhecer mais sobre as propostas do Obama. Que exemplo de mulher, esse estudou nos Estados Unidos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente, os negros, eles têm menos oportunidade. Você já veio de uma família que te deu essa oportunidade ou você também teve que batalhar para ter o dinheiro para poder estudar nos Estados Unidos, chegar onde você chegou? Eu digo que o maior bem que eu tive da minha família foi uma motivação, né? Um incentivo constante para que eu batalhasse por oportunidades, né? Eu também tive várias pessoas que me deram oportunidades, isso faz toda a diferença, né? Sim. Não vim de uma família abastada, vim de uma família que morava na zona norte do Rio de Janeiro, uma família
família de classe média baixa, tá, né? Minha mãe, morando com a minha mãe e com a minha avó, né? Meu pai e minha mãe foram separados, então... Sem irmãos? Irmão só por parte de pai, mas não tive muito contato com eles. E aí, sempre batalhando muito, sempre consegui bolsas nas escolas onde eu estudei, sempre na infância estudei em escolas particulares por conta de desempenhar bem, conseguia bolsas. De fato, você deve ter sido uma líder de cara, né? Desde pequenininha, não? Sempre fui muito estimulada para ser líder e isso eu considero um privilégio, né? Eu acho que toda pessoa que é bastante estimulada a fazer e ser quem quer ser, ela tem um privilégio, né? O fato de você ter uma família incentivadora, motivadora, isso é um privilégio. Eu tive esse privilégio, apesar de não ter tido privilégio financeiro desde o início. Só que mencionar isso é muito importante porque boa parte dos lares de afrodescendentes no Brasil hoje, eles não são 100% estruturados, né? Sim. Então, a gente tem um vídeo no Instituto que se chama o vídeo do jogo do privilégio branco. E justamente vai falar sobre essa questão sobre o quanto a tua família, ela pode impulsionar o fato de você ter ou não uma carreira bem-sucedida. Então, quer dizer, no mercado de trabalho, não é só o currículo que importa, Sim. é toda a sua trajetória. Eu considero que eu tive uma trajetória privilegiada. Abençoada, né? E ter ou não esse privilégio, assim, é olhar o que se tem, e se você não tem o estímulo da família, provavelmente você vai estar desmotivado e vai continuar naquela, né? Com certeza. Vai pleitear cargos menores, vai ter salário menor do que já da estrutura compõe a sociedade, com não certeza. é mesmo? E aí eu tive a sorte de poder ter a bolsa, né, do Ciências Sem Fronteiras. Fui estudar fora por conta dessa bolsa do governo, que existia na época em 2012, quando eu fui estudar. Eu fui escolhida para ir para a University of Wisconsin, porque lá, além de ter a Business School, né, a escola de negócios que eu fui estudar, que conectava com a minha faculdade de publicidade na PUC do Rio, eu consegui uma especialização em raça, etnia e mídia, Nossa. que já era um assunto que eu escrevia desde a época de modelo em blogs, e aí fui evoluindo até me tornar uma pesquisadora na área. Gente, essa mulher é tudo, hein? Vamos combinar? Nossa Senhora do Céu. É assim, eu gosto de uma frase que fala: a palavra convence e o exemplo arrasta. Você é um exemplo de luta bem-sucedida, né? Porque tudo isso que você pleiteou e conseguiu, e agora o trabalho que você está fazendo para as mulheres negras, e os homens também, mesmo que você não tenha a bandeira do homem, mas você está tudo englobado, né? Homens ou mulheres negros têm que ter as mesmas oportunidades que os brancos. Com certeza. Muito bom. E quais são as principais atividades do seu instituto? Então, hoje a gente se divide em pelo menos 2 pilares, né? A gente se divide no pilar da conscientização e no pilar do engajamento. A conscientização vai muito de sentido de em torno a motivar as empresas a se conscientizarem e olharem para dentro de si mesmas, do tipo, olha, eu não tenho negros no meu corpo de trabalho. E isso é muito a reprodução do que está lá fora, né? No sentido de eu não conseguir, dentro da minha empresa, uma igualdade, né? Porque muitas empresas vão dizer, nossa, nosso corpo de trabalho é completamente igual, tá tudo bem. Só que quando elas olham, de fato diagnosticam que não tem igualdade dentro, elas ficam mais sensibilizadas a trabalharem conosco. E aí a gente trabalha no pilar da conscientização, que é engajar os gestores para que eles se mobilizem, se conscientizem, que eles precisam, sim, priorizar que hajam mais contratações de profissionais negros. E tem bastante procura pela parte de profissionais negros? Eles podem alegar, mas não tem, só vem branco fazer entrevista? Então, eis a questão. Porque se a empresa, ela não se coloca também ela não se posiciona no sentido de dizer, nós queremos igualdade racial dentro da empresa. As pessoas também não vêm procurar porque muitas vezes elas não vão se ver refletidas ali dentro. Até por acanhamento, para não ser rejeitado, não é exatamente. mesmo? Você cria um ciclo de exclusão. De um lado você tem profissionais e até universitários que querem muitas vezes bater na porta das empresas, mas muitas vezes vêm. É uma empresa multinacional. Eu fui lá visitar quando eu era estagiária e só vi gente branca. Eu não tenho inglês, e é uma multinacional, não vou ser capaz de estar, né? Ou não, né? Então, muitas empresas com as quais a gente vem dialogando, elas têm pensado até em abolir o inglês para poder
ter uma abrangência maior e conseguir mais talentos para dentro. Você sente essa flexibilidade nas empresas? Eu sinto mais flexibilidade, sim. Eu sinto mais flexibilidade a partir do momento que a gente conscientiza as empresas sobre o problema, porque muitas empresas não percebiam que criavam entraves para que estudantes negros e da periferia estivessem ali. Exatamente, você cria um ciclo de exclusão. Então, o objetivo do Instituto, né, se eu resumisse em uma palavra que a gente faz engajamento, sobretudo, né? A gente engaja empresas e a sociedade civil em prol da igualdade racial, dizendo o quê? Dizendo, por exemplo, o quanto essa exclusão, que vem desde a época da colonização, ainda se perpetua nos dias de hoje e afeta o mercado de trabalho, né? Só que o diferencial da nossa ONG, da nossa campanha, é que a gente tem um símbolo forte, que é esse aqui que você tá vendo. Ah, que lindo! Eu até ia comentar com você. É crochê, né? É crochê. Muito lindo. É um V? Como você chama isso? Então, na verdade, a gente entende isso como um coração, né? Ah, que representa, deixa eu ver. Olha, tá. Que representa a sociedade de maneira geral e representam tons de pele, né? Diferentes raças, certo. né? Aqui, se você vê aqui, você tem aí um tom parecido com o meu, e aí você vai tendo e tal, e a Beth e tal, e aí a gente tem todo mundo representado, em tese de falar que todas as raças estão aqui representadas no coração da sociedade, que a gente quer tocar de fato o coração das pessoas para que elas se engajem e vejam a igualdade racial como uma causa delas. Então, as empresas que trabalham conosco, elas recebem o direito de usar esse símbolo e usar, por exemplo, o símbolo em painéis de recrutamento, né, em ter de repente um gestor que vai fazer uma palestra vestindo a camisa e dizendo nós da empresa somos engajados em prol da igualdade racial. E isso faz o quê, Beth? Faz com que a empresa ela se mostre posicionada em prol dessa causa e atraia mais talentos. E a coisa vai pegando, não vai? A coisa vai pegando. A outra empresa ouve, exatamente, já se sente no dever de buscar. Hoje a principal empresa com a qual a gente está trabalhando é o Serasa Experian, né, que é uma empresa do setor financeiro, uma certificadora, e que tem sido uma grande troca, e a gente já fez internamente um levantamento para saber quantos negros tem na empresa e quantos a gente quer ter até o final de um ano de parceria, e como é que a gente vai fazer a aplicação dessa logo em diversas mídias para poder atrair novos talentos e posicionar... Virar uma marca, né? Exatamente, posicionar essa marca em prol da igualdade racial, ou seja, Serasa Experian diz sim à igualdade racial. Então agora eu vou me redimir, que eu tenho mais de 160 convidados entrevistados aqui. E a Luana Genot é a primeira mulher negra que vem ao meu programa. Então, eu me penitencio por isso e a minha contribuição é dizer para você, qualquer pauta que você queira sugerir com pessoas negras, terá, assim, carta branca para vir aqui. Porque eu realmente, assim como eu estou engajada na campanha Combate à Mulher, a violência contra a mulher, eu também quero me engajar na sua campanha. Maravilha. Você está aqui representada, é só vestir a camisa e vir Gostaria sim, eu vou comentar várias outras vezes nos próximos programas, para que isso vire um movimento mais do que só a sua ONG, né? E que as empresas possam realmente pensar que isso é o caminho. Porque não dá para, nessa época, no século XXI, haver esse tipo de discriminação. Com certeza, mas parte muito do que você fez agora, que é um exercício de olhar para dentro e ver criticamente... Poxa, quantos negros eu já convidei pro meu programa? Não, eu fiquei chocada, não foi, Amanda? Quando eu falei, gente, eu não convidei nenhuma pessoa de outra cor. Sim. Japonês já convidei? Não, né? É uma falha, eu me penitencio, tá? E eu tô tendo um prazer enorme que você é a primeira representante da raça negra, linda desse jeito, com esse projeto tão maravilhoso, né? Obrigada. Muito bom. O que as empresas podem fazer para iniciar esse espaço de oportunidade? Qual é o primeiro passo que você sugere aqui? Então, o primeiro passo é fazer como você fez até agora. Abrir espaço, procurar se informar sobre a temática, né? Se quiser também pode contar com o nosso instituto, é só ir na página igualdaderacial.com.br e aí procurar um pouco mais sobre o nosso trabalho, mas o primeiro passo é entender que existe um problema, né? Entender que, poxa, entre os meus colaboradores eu não tenho nenhum negro, né? Ou tenho muito poucos em comparação à sociedade, que tem 54%. Quer dizer, como é que eu posso fazer com que isso reflita nos meus negócios? E até porque igualdade racial, né, segundo pesquisas,
uma pesquisa recente da McKinsey & Company, faz a empresa crescer, né? Empresas com igualdade racial, que se importam com essa temática e se engajam, tem até 35% a mais de crescimento dentro do seu ramo. Produtividade. Porque provavelmente as pessoas negras querem mostrar que elas são capazes também, Querem não é? mostrar que são capazes, você também tem um ambiente mais diverso, você tem mitigação de riscos, porque, por exemplo, dentro de uma empresa, uma agência de publicidade, por exemplo, você vai e você solta uma campanha absolutamente racista. Quer dizer, você é processado, você tem que tirar a campanha do ar e isso tudo acarreta custos. Quer dizer, se você tivesse ali um núcleo para pensar nos possíveis riscos que essa campanha poderia ter, você poderia ter evitado. Um lesionamento por parte do consumidor, pensando nessa mitigação de riscos. O que me veio assim agora, tem que viralizar esta tua ideia. E logicamente deve haver no Brasil outros movimentos a respeito disso, né? E vocês se conectam, vocês têm uma parceria? Com certeza, é muito importante esse momento de conexão com outros movimentos, né? O IDBR nasceu justamente para criar essa ponte com o que já existia, mas também trazer toda uma questão de simbologia, que a gente acredita muito nesses símbolos e na ressignificação do que era igualdade racial. A gente achava que era importante dizer igualdade racial é uma causa de todos, por isso a gente tem esse símbolo. Mas ao mesmo tempo a gente se conecta e bebe muito do que foi muito feito pelo movimento negro dos anos 70, 80 e o que tem sido feito hoje por ONGs como tem a CERT da Cida Bento, tem também a Empregue Afro, que é uma consultoria da Patrícia de Jesus, que também são pessoas que acho que são ótimas convidadas para também ver. A gente podia fazer um brainstorm, exatamente, né? Você acha, ano que vem nós vamos estar num estúdio maior. Com certeza, apresentar suas perspectivas. São mulheres também maravilhosas, que têm desenvolvido um trabalho absolutamente fantástico em relação à temática da igualdade racial, né? Lutado justamente para que mais negros estejam presentes no mercado de trabalho, para mapear essas desigualdades dentro do mercado de trabalho, que não são apenas sociais, mas são também raciais. Então, essas mulheres trabalham em prol disso, então elas têm trabalhos fantásticos e a gente dialoga bastante, dialogamos também com o pessoal do Instituto Etos, e também aí vem um outro pilar de atividades que a gente faz dentro do Instituto, além de ir nas empresas, prestar serviços educativos e de consultoria em prol da igualdade racial, a gente faz eventos, né? Então, a gente tem 3 eventos anuais, que são o jantar, o fórum e a corrida. Então, nesses eventos, a gente sempre faz com que as empresas se conectem, chamamos parceiros, como essas que foram mencionadas, né? Chamamos empresas para que elas possam trocar boas práticas e novos desafios em relação no tratar dessa temática. Então, é uma forma que a gente tem de se conectar com outros movimentos já existentes. E como diz a Luísa Helena Trajano, do nosso grupo Mulheres do Brasil, ninguém vai reinventar a roda. Não, a gente não quer reinventar a roda. O negócio já está rodando e a gente vai no embalo e vai se engajar. Com certeza. Nós vamos chamar o nosso intervalo e eu estou aqui falando com a Luana Genot, uma pessoa super proativa para o bem da igualdade racial, e a gente volta já. Eu tirei uma pessoa muito, muito, muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça a sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Eu tirei uma pessoa muito, muito, muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto.
E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. E aqui estamos de volta. Eu estou tendo o prazer de receber a ex-modelo, que por muito tempo foi discriminada por causa da cor, e com isso ela transformou aquele mal num bem hoje, porque ela tem uma ONG que luta pela igualdade racial. Eu estou me sentindo honrada de ter trazido hoje, e me penitenciando inclusive com a Luana, porque é a primeira mulher negra que eu trago aqui. Pretendo trazer um homem negro também. E me redimir por todos esses 2, 3 anos que eu estou aqui e nunca trouxe. E não me ocorreu. Por isso que o trabalho dela é importante, porque ela vai nas empresas levar a conscientização do quanto é necessário a gente abarcar todas as raças. E agora eu ia te perguntar uma coisa que a gente falou no intervalo. Você tem o trabalho nas empresas. E quanto ao trabalho em escolas, você não acha que é necessário também empoderar as nossas crianças negras para que elas percebam, através de um exemplo de mulher que é você, que elas também têm essa chance? Extremamente necessário, né? Como eu estava dizendo, o nosso instituto, ele ainda é muito pequeno e muito recente, né? É EUKIP, não? Hã? É mais o... Não, a gente tem uma equipe, a gente tem voluntários, a gente tem pessoas que se ocupam da comunicação, advogados, parceiros e tudo isso. Ainda bem, né? Mas ainda assim somos uma equipe bastante enxuta, e por isso a gente foca nas empresas, até para poder também arrecadar os recursos e fortalecer e fortificar o instituto. Né? Hoje a gente tem um programa de bolsas que atende alunos aqui mesmo de São Paulo, né? Vem de Paraisópolis, também do cursinho da UNEAFRO, que é uma rede pré-vestibular comunitários. A grande maioria é adolescente, então a gente já faz um trabalho com esses 10 bolsistas que a gente conseguiu ter dentro do programa de empoderamento, né, de falar com eles sobre essa oportunidade que eles receberam e quanto isso pode ajudar eles a serem inseridos no mercado de trabalho, né? E além desse programa do Instituto, eu também dedico parte do meu tempo, quando eu não estou dentro das empresas, palestrando, enfim, engajando gestores ali sobre a temática, eu estou dentro de escolas públicas, né? Porque, bom, faz parte do meu mestrado, né? Eu sou mestrando em Relações Étnico-Raciais, então eu vou dentro das escolas, sobretudo escolas públicas, né? Eu fui a convite de uma também MDB, a Eliane Leite. Explica o que é MDB? Né? Grupo Mulheres do Brasil. Que eu também faço parte junto com a Beth. Eu fui convidada por uma MDB, por uma mulher do Brasil, a estar na ETEC de Pirituba. Então foi uma experiência maravilhosa, mais de 300 adolescentes. E tinha muitos negros, não? Tinham razoável, assim, tinha uns, acho que uns 30%. Tá, já é alguma coisa. É, uma escola que, creio eu, entra-se por concurso e tudo isso. É uma escola de muita qualidade, a diretora faz um ótimo trabalho lá também. E aí foi muito bacana trabalhar essa questão do empoderamento, porque muitas pessoas se viram refletidas nas mais diversas questões em termos de privilégio e até de estarem ali versus uma pessoa negra que está numa escola pública de pior qualidade, né? Então eu achei muito bacana a conscientização, recebi vários recados dos alunos. E no Rio também, trabalhei já em escolas dentro da Cidade de Deus, no Maracanã, levando sempre essa questão do empoderamento, né? Falando para as crianças que elas são capazes, apesar que elas podem, né? Mostrando, obviamente, a realidade como ela é, né? Dizendo que dentro de uma linha do que seria o jogo dos privilégios, elas estão para trás, só que isso não as impede de ir para frente, né? Não deve impedir, elas devem trabalhar cada vez sobre essa perspectiva de entender que existem barreiras, mas que elas podem vencer essas barreiras, né? Então, justamente, todas as minhas palestras dentro dessas escolas vão em sentido do empoderamento. Eu sei que ouvindo você falar, você não erra uma palavra, você tem uma fluência. Eu tô achando que a Luana podia ter um programa aqui na UTV, engajada na igualdade racial. Você deve ler muito, né? Leio bastante. Porque quem ler bastante fala fácil, não é isso? Eu creio que a pessoa sim. que não lê muito não tem como falar, não tem essa fluência que você está tendo. Eu tô encantada com você, tá? Obrigada. Bom, me fala qual a diferença entre o selo
do Instituto e o licenciamento? Sim, o selo, ele é muito usado por empresas que querem engajar os funcionários, os colaboradores internamente, né? Ou seja, eu quero botar o selo nas minhas mídias sociais para mostrar que a minha empresa se posiciona, que a OLTV se posiciona em prol da igualdade racial. Olha lá, OLTV, estamos aqui, ó, mostra lá o seu... Você, ó. Convite pra Olha que vocês. lindo. Então, e aí, por exemplo, que a minha empresa se posicione, aí você vai, a gente faz um pacote de produtos de comunicação, de educação, né, para que a empresa trabalhe isso, porque senão, por exemplo, ficaria fácil a empresa só estampar o símbolo e ok, né, mas a empresa tem que se conscientizar, tem que treinar os funcionários e a gente faz todo esse desenho de treinamento interno ao longo do ano. E por outro lado, o licenciamento também funciona também com a questão da educação, de novo, porque não adiantaria somente portar o selo, tem que ter uma coisa de educação atrás, um suporte de educação por trás disso. A gente faz esse licenciamento para empresas que tenham produtos e que a gente acha que tenham sinergia, para que esse selo esteja estampado em produtos. Então aí a gente chama de licenciamento porque a gente vai ter um valor final para calcular o quanto a gente vai ter para o Instituto a partir do número de produtos que vão estar nas prateleiras do consumidor. Né? Por exemplo, a gente está fazendo um projeto com a Brownie do Luiz, que é uma empresa no Rio de Janeiro, que produz brownies e doces. Eles são bastante populares e cresceram muito nos últimos tempos, né? Comandados pelo Luiz, um beijo, Luiz. Ele faz esses brownies e a partir do ano que vem a gente vai fazer uma tiragem especial com o selo de vocês. Sim, a igualdade racial. Ai, que bom! E aí, parte da renda da venda do selo, da venda do brownie, vem para o Instituto. Você. Então, esse era um ponto que eu queria te perguntar. Como é que você mantém o Instituto? Você sendo uma ONG, você tem ajuda do governo? Então, a gente ainda não tem ajuda do governo. Ah, que surpresa, né? Que surpresa. Fala sério. Não, gente! Mas exatamente, mas eu acho assim, eu acho que isso também fortalece muito o nosso trabalho, no sentido de que a gente sempre vai ficar procurando lugares para a gente poder se manter. Né? A gente não só joga em cima do governo o que ele deveria fazer pela igualdade racial ou pela manutenção da ONG. Se puder ajudar, obviamente a gente vai conseguir potencializar nosso trabalho. Claro. Só que a gente tenta engajar justamente as empresas privadas, sobretudo, para que elas estejam conosco para a gente poder criar essa primeira manutenção do Instituto, né, a sustentabilidade do Instituto, sem necessariamente a ajuda do governo, que muda com pastas, etc e tal, e a gente ficar muito à mercê disso não dá. Né? Eu sei, mas, por exemplo, no nível governamental, existe algum deputado ou senador que tem algum projeto de engajamento contra o racismo? Então, aqui em São Paulo, a gente tinha um vereador, que eu esqueci o nome, porque eu não sou muito boa de nome, mas aqui em São Paulo, por exemplo... Existia? Não, existe ainda, né, ainda dentro dessa gestão, que tem o Maurício Pestana, que coordena a Secretaria de Igualdade Racial aqui de São Paulo, que fez um trabalho excelente durante esses anos, conseguiu, junto com o BID, fazer uma conferência chamada São Paulo Diverso, que reuniu empresas para falar sobre a temática racial. Ele fez um trabalho incrível. Tem deputados que criaram, por exemplo, a questão da lei da igualdade racial, de que as empresas deveriam ter cotas, enfim, que defenderam essas bandeiras de uma maneira muito eficaz, né, no sentido ali dentro da esfera pública. Então, foram iniciativas, por exemplo, que, no meu ver, devem ser copiadas pelo Brasil inteiro. Inclusive, eu me inspiro muito nessas iniciativas, por exemplo, como São Paulo Diverso, e aí... No mês passado, na verdade, em outubro, a gente fez um fórum no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, o primeiro fórum do Museu da Manhã para discutir a temática racial, né, para justamente engajar as empresas, baseado numa iniciativa pública, né? Então, a gente dialoga ainda com a esfera pública, só que a esfera pública hoje está esvaziada em termos financeiros. Sem idealismo, né? Exato, e aí é muito mais um diálogo de troca do que um diálogo para obtenção de recursos, infelizmente, mas... E você achou que o sistema de cotas para negros fez diferença ou ficou na mesma? Absolutamente fez diferença, com certeza, mas ainda pensando no âmbito da educação, né? Vendo o quanto o número de negros aumentou nas universidades nos últimos 10 anos, mais de 300%, é bastante. Mais de 300%. Isso é bom, é um dado importante de ser visto, né? É muito sensível, né? Obviamente que para que
para cotas dentro das empresas a gente precisa ter um pouco mais de atenção, no sentido de que não adianta só incluir o negro na empresa, é preciso criar um plano de cargos e salários para que ele ascenda, para que de fato você deixe de ter negros só na base da empresa, que é o que acontece. É verdade. Para tê-los, trabalho mais bruto, exatamente, para tê-los nos diversos níveis, contando obviamente com os cargos executivos, diretoria e presidência. Na hora de promoção, se tem um negro e um branco, os dois estão no mesmo patamar. A tendência é escolher o branco para promoção. Com certeza. Né? Com Isso certeza. é muito triste de ouvir, né? Com certeza. Porque... Ou mesmo às vezes pode ter mais características, ter mais competência e ainda não Com conseguir. certeza, porque dentro, assim, eu ia falar dentro do mundo corporativo, mas enfim, toda a sociedade a gente tem o que a gente chama de vieses inconscientes, né? Então, necessariamente por sempre estar acostumado a ver executivos brancos em cargos de poder e liderança, necessariamente a minha consciência enquanto gestora vai ser de escolher o branco, porque eu tenho na minha cabeça no inconsciente a imagem, coletivo, exatamente, né? a imagem de que aquele cara é mais competente por motivos que se pautam... Não são reais, mas são da realidade. Que se pautam na representatividade que ele tem versus a representatividade do outro, né? Então, escolher um negro seria arriscar para quando você não para pensar nesses viés inconscientes. No entanto, quando você vai e pensa que, por exemplo, se você priorizar o gestor, a pessoa negra que está aplicando e que tem tanta competência, você vai estar equilibrando a balança. Claro. E é isso que eu chamo de que as cotas podem vir de forma para poder somar nesse sentido. De A você cota, priorizar. por enquanto, está só no nível escolar. Você acha que há a possibilidade de surgir uma cota para empresas, para o mundo corporativo? Com certeza, eu acho extremamente válido. Mas há empresas, por exemplo, que tomam cotas, na verdade, como metas. Então, você pode também se estabelecer uma meta do tipo, dentro de um ano, eu quero que 10% do meu corpo produtivo seja negro. Né? Eu digo 10% porque hoje, para as empresas, já seria um esforço tamanho. Porque, às vezes não tem nenhum por cento, exatamente. Né? Então, porque a grande média hoje está em 5%. Né? Obviamente que eu gostaria que fossem 50%. Lógico. Mas estabelecendo aí metas, né, que a gente chama de micrometas, para que sejam alcançadas ao longo do tempo e que seja algo factível, passar de 5 ou de menos de 5 para 10 já seria um grande pulo. Grande passo. Né? Então, acho que seria interessante se as empresas sim se estabelecessem metas para incorporar mais negros. Enquanto você está falando, eu estava pensando aqui, eu queria me lembrar de brasileiros negros bem-sucedidos. Me veio à cabeça o ministro Joaquim Barbosa. Sim. Tá? Você tem algum outro nome? Porque eu não consigo pensar em uma outra pessoa bem-sucedida negra no Brasil. Quem tem mais? Vários. Tem Benedita da Silva. Benedita da Silva, né, vamos lá. governadora do Rio de Janeiro. Tem Cida Bento, que é uma grande pesquisadora. Músico tem bastante. Músicos tem bastante. Tem Maurício Pestana, que foi e é um grande cartunista, que hoje é secretário da Igualdade Racial aqui de São Paulo. Tá. Né? Você tem inúmeros. Bom, tem a Glória Maria, tem a Maju. Eu tô aproveitando, você tá percebendo que eu tô aproveitando para me informar, né? De coisas que eu não sei e também informar os nossos internautas, claro. porque as pessoas acabam nem se ligando no assunto. Sim. Por isso que eu quero mais e mais trazer aqui assuntos sociais nessa área para conscientização. E se você não ouve, é como a criança, se ela nunca viu Coca-Cola, nunca tomou, ela não vai saber o que é. Se a gente não fala sobre igualdade racial, se a gente não traz a questão, a pauta, passa batido. Com certeza. Não é mesmo? E me conta, os negros têm muita dificuldade no mercado de trabalho. Absolutamente. Vem já porque não tem nem dinheiro para ir para a melhor escola e depois ter um diploma mais gabaritado. E quais são as maiores dificuldades que eles têm? Além do preconceito pessoa física, né? Com certeza. Bom, a primeira delas é a falta, eu diria que está nas empresas, né? Da falta de diagnóstico para entender o quanto as empresas e os gestores são treinados, né? Mesmo que inconscientemente, para dar preferência a brancos para exercerem cargos, sobretudo cargos mais elevados. Né? Existe quase uma cota inversa, né? De você pensar o quanto o branco ele tem sido mostrado e visto como mais competente que o negro. O primeiro problema eu enxergo dentro das empresas, né? Mais do que dentro da população lamentável, negra. vamos combinar que é Que lamentável. é lamentável, mas é por isso que É a gente está a aqui lutando, né? O tempo todo levando E essa mensagem. palmas para você, né? Vamos juntas. Vamos Palmas lá. para você também por abrir o espaço. Eu acho que também tem um pouco dessas duas coalizões, né? Que a gente está Espero poder ajudar formando. você. Que bom. E aí, bom,
Você tem, obviamente, uma questão que a Alexandra Lohras, que é a consuleza da França, fala muito, que é a questão da autoestima, de fato, que você tem, muitas vezes, um público que, como não se vê representado, muitas vezes não vai procurar vaga porque não acha que pode Fica estar coado, ali. não fica? Fica coado, né? E aí você tem, de fato, essa questão de empoderamento que tem que ser trabalhada. E dentro das empresas, né, sobretudo, eu diria, dentro das grandes multinacionais, para muitos de população negra e periférica, você tem a dificuldade do inglês. Ah, certo. O inglês, né, dentre as empresas que a gente mais dialogou, tem sido apontado como um dos principais impeditivos para poder incorporar negros em cargos Entendi. de alta liderança. Por quê? Porque Não às tem vezes o você inglês. precisa trabalhar com o inglês. Mas e eles não podem tem. também fazer uma campanha dentro daquele que foi assumido lá como trabalhador, oferecer Exatamente, o curso. Isso já faz, exatamente. não é? Você faz as duas coisas juntas. Você dá o emprego e ainda empodera falando inglês, pagando o curso. Exatamente, né? Mas não Tudo tem esqueçamos- jeito. Não, com certeza. Não esqueçamos, né, que isso também onera a empresa, e a empresa não quer necessariamente ser onerada. O que ela precisa, de fato, enxergar é que isso não é um ônus, mas que é um investimento. Investimento. Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a observar, enfim, o curso de inglês como uma capacitação de um funcionário que vai ser mais leal, que vai se apegar mais àquela vaga, ao invés de criar uma rotatividade, né? Ele não vai querer desapegar daquela vaga enquanto ele estiver no curso, porque ele vai Claro, estar claro. ali engajado e tudo isso. Então, entender o curso de inglês, por exemplo, como um investimento para poder aliar o funcionário à empresa. Seria um pensamento voltado para a sociedade, Para né? a sociedade. Também retenção. paralelo à produtividade. Lógico que a empresa quer lucro. Exatamente. Mas quanto mais ela investir no seu colaborador, mais Exato. ela vai estar melhorando a sociedade. Exato, Né? então, é exatamente trabalhando essa mudança de mindset, né, de mentalidade das empresas é que a gente trabalha, né, fazendo palestras e conteúdo educativo ao longo do ano, porque essas questões elas precisam ser trabalhadas e a gente precisa mudar algumas mentalidades do tipo, curso de inglês é um custo. Não, é um investimento. Investimento, né? é. É um investimento no desenvolvimento da sua empresa. E a pessoa né? vai se esforçar pra caramba, né? Pra poder fazer. Exatamente, exatamente. Então, o treinamento desse funcionário para que ele possa assumir um cargo mais lá na frente de alta gestão é essencial. Então, você pensar em entraves, como a gente falou, de autoestima, de inglês e da própria empresa, não visualizar o quanto esse problema não é só social, ele é racial, né, é importante. Então, acho que esses são alguns dos 3 pilares que eu diria, né? E fora também, quando você vê um currículo, né, como a gente fala dentro do jogo do privilégio, não é só o currículo, né? A vivência da pessoa. Então, quando você pega que grande parte da população negra ainda vem de lares que não são estruturados, né? Que ainda moram, Que muitas a vezes... mãe apanha, o pai é Exatamente. bêbado, né? Ou então que as pessoas vivem longe de onde trabalham, e isso às vezes dificulta a manutenção do emprego, né? Então tem uma série de fatores que precisam ser avaliados para que se possa criar um mecanismo de retenção dentro das empresas, mas eu acho que esse mecanismo de retenção, ele é pautado a partir de um olhar mais acurado sobre essa questão, né? À medida que você consegue olhar essa questão com maior especificidade e entender que a empresa nada mais né, dentro ali da sua esfera, ela só está muitas vezes reproduzindo privilégios que vêm desde do final da colonização. Sem dúvida. Né? E você entender o quanto você precisa mudar a mentalidade da empresa para que ela seja mais inclusiva e que ela precisa se tornar mais inclusiva para o seu próprio desenvolvimento, você consegue, aos poucos, adaptar medidas para vencer essas barreiras. E a palavra que você poderia mandar para as empresas é conscientização. Conscientização e engajamento. Você viu que a hora passa rápido. Muito. O nosso programa já está chegando no fim e eu queria te oferecer um livro que, já que você está falando de empoderamento, está falando de autoestima, aqui tem muito de autoestima, autoconfiança, e eu vou partilhar com você esse livro porque eu também fui discriminada quando eu fui querer ser pianista. Teve um músico que falou assim, não, vai ficar em casa, vai cuidar dos seus filhos, por que você vai tocar na noite? Isso é coisa para homem. Você acha justo isso? Nossa. Não tem cabimento, né? O meu próprio ex-marido também falou, não, mulher minha não vai tocar na noite, porque quem toca na noite é biscate. Olha só a cabecinha. É uma mentalidade. É uma precisa mentalidade. ser Então, de certa mudada, forma, né? eu tive essa discriminação. Então, eu estou oferecendo
Autoconfiança, o oxigênio da vida, respira. Tá tudo aí, tá dentro de cada um, todo mundo pode chegar lá e fazer, né? Não tem a frase assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então eu te ofereço, tem o nosso CD aqui, da banda Harmonia, e que você possa tirar alguma mensagem aqui, Luana. Muito obrigada. Para a sua palestra, para alguma coisa assim. Como nós estamos terminando, e foi uma delícia o nosso papo aqui com a Luana Genot, falando sobre igualdade racial, um projeto maravilhoso. E as empresas que puderem ter acesso a essa informação, faça parte. Liga para ela, liga para o instituto dela. Você quer deixar o telefone? Sim. Bom, o site é www.simaigualdaderacial.com.br. Facinho. E o e-mail é luana@simaigualdaderacial.com.br. Então, vê se você está fazendo a sua parte. Quer reclamar? Você sabe. Agora, tomar uma posição já vai demorar um pouquinho mais. E eu vou pedir agora para a Luana que possa deixar, chame como quiser, mensagem ou missão para os nossos internautas e especialmente para a raça negra. O que você poderia dizer para a gente? Então, eu gosto sempre de deixar algumas mensagens bastante práticas, né, no sentido de provocar alguma prática, alguma mudança, né? A primeira delas foi o que a Beth tinha mencionado no início do programa. Junto com a Beth, eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil. E dentro do grupo, um dos comitês mais recentes que a gente tem é o GT de Igualdade Racial, né? Então, dentro desse grupo, a gente trabalha questões de empoderamento, a gente também pressiona as empresas, enquanto grupo, para poder mudar essa perspectiva. Então, junte-se a nós, vem para o Grupo Mulheres do Brasil, para o GT de Igualdade Racial, que é extremamente importante a gente se unir, né, enquanto pessoa física ou jurídica, para mudar essa perspectiva, essa questão. Então, esse é um exemplo prático, né? Vem com a gente, vem para o Grupo Mulheres do Brasil, GT Igualdade Racial. Faça parte. A segunda, obviamente, é junte-se ao Instituto, né? Se você tem uma empresa, se é interessante para a sua empresa participar desse movimento, eu obviamente diria que sim, mas aí cabe a você também fazer uma análise e ver o quanto a sua empresa quer crescer, né? E as empresas com as quais a gente tem dialogado, todas querem crescer e crescer bem, então a gente está aí dialogando com empresas positivas e que entendem que igualdade racial faz sim as empresas crescerem, então venha, procure a gente, simaigualdaderacial.com.br. E, no mais, realmente buscar se autoconhecer, né? Tanto para as empresas quanto para as mulheres e homens negros. É olhar para dentro e entender a sua trajetória como algo único e que pode fazer a diferença. É pegar todo esse racismo que a gente encontra no dia a dia, que estrutura a nossa sociedade, e entender quais são as oportunidades que a gente tem para poder fazer a mudança e entender como é que a gente pode abrir portas para outras pessoas que não têm, né? Porque às vezes parece que, poxa, mas eu não tenho nada. Será que você não tem nada? É verdade. Será que você não tem uma experiênciazinha boa para contar e que pode empoderar outra pessoa e pode dizer, dá força, né? força, e a pessoa entender, nossa, eu posso ter uma família feliz, eu posso ter um emprego de qualidade, eu posso ter uma casa legal, cargo, eu né? posso ter um cargo, eu posso ter uma espiritualidade boa e que pode guiar a minha vida. Então, é muito o auto-olhar, né? O auto-se conhecer para poder justamente influenciar o outro e tentar aí, enfim, plantar essa semente de mudança no próximo. Muito obrigada. Você foi muito bom ter vindo aqui. Obrigada. Quero que volte. E eu, assim, vou fazer um resuminho do que eu aprendi agora com a Luana. Que nós temos que ter a conscientização, o engajamento e a inclusão da raça negra no nosso coração e nas nossas atividades. Tá certo isso, não? Absolutamente. São 3 pilares que eu acho que pode sustentar mais e mais e a gente não ficar alienada. São nossos irmãos, é o nosso próximo, né? Nós viemos todos do mesmo lugar. Então, faça a sua parte. Luana, super obrigada. Eu espero que essa nossa entrevista rode o mundo e que mais e mais pessoas possam ligar para o instituto dela e falar assim, ó, eu quero fazer a minha parte. E procure o site Grupo Mulheres do Brasil, que lá tem um comitê de igualdade racial que também você vai poder fazer parte e dizer, eu faço parte e eu posso contribuir para um Brasil melhor. Sim. Boa tarde. E comprei o livro da Beth. Ah, que eu tô linda. louca pra ler. Eu fui felizarda, ganhei de presente e indico já. Muito obrigada. Gente, até a próxima semana. Super obrigada pela sua audiência. Nós já passamos de 160 mil views. Humildemente eu agradeço aqui ao AltV que me acolhe. Nós estamos chegando agora no fim do ano. Deixo um beijo para todos e até a volta.